Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje, gente, tem tanta coisa acontecendo no momento que eu preciso bater um papo com vocês pra contar aí o que rolou nos últimos dias. Porque assim, eu acabei de chegar do trabalho, a gente tá quase no nosso break de inverno, né? Nas férias coletivas que a gente vai ter agora fim do ano. Então a gente vai ter férias coletivas entre o Natal e o Ano Novo. E aí, então, estamos quase chegando e eu tô assim, já em clima de férias, entendeu? Já tô louca pra parar de trabalhar uns dias, ficar por casa, descansar e aproveitar. Porém, o que eu achei que tava tudo às mil maravilhas, né? Normal. Eu tô amando o lugar onde eu trabalho, né? Ali, o pessoal e tá ali no takeaway sozinha também me ajuda muito, porque não é correria, não é loucura. Só que ontem o meu gerente me chamou pra conversar e eu já fiquei pistola, né? Porque ele me falou que a partir de janeiro a gente vai fechar o takeaway e eu vou ter que trabalhar no restaurante com o pessoal. E eu fiquei pé da vida, porque eu tô feliz trabalhando lá sozinha. Eu realmente era algo que eu tava precisando, porque meus trabalhos em restaurante geralmente sempre foram correria e tudo mais. E aí é loucura, deixa a gente estressado. Eu não vou ficar tanto na correria do restaurante, porque eu vou acabar fazendo os mesmos horários que eu faço hoje. Só que a única diferença é que eu vou mudar de local, ao invés de trabalhar sozinha ali embaixo, eu vou trabalhar no restaurante. E aí, a partir das 10 da manhã, o restaurante vai abrir e eu vou ajudar também um pouco no restaurante até o horário que eu saio. Só que assim, eu não queria. Eu fiquei muito pé da vida com essa troca, sabe? Deles terem me tirado dali pra ir pra outro lugar. Mas enfim, eu tava pé da vida ontem. E aí, o que acontece? Eu sempre tenho na minha cabeça que quando tu começa a reclamar de algo, tu começa, tipo, a falar que tu não gosta, que tu não quer alguma coisa, tu acaba atraindo outras coisas, outros imprevistos, outras coisas ruins. Então, tipo, eu procuro sempre tentar levar a vida pro lado mais positivo, tá? É isso que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente fica assim meio pistola com as coisas, mas eu tento levar as coisas pra um lado mais positivo pra tentar não atrair essas coisas ruins. E aí, né, só pra, tipo, confirmar pra eu parar de reclamar sobre isso, hoje de manhã eu fui pegar o transporte e adivinha se a pilota, motorista, sei lá como é que fala o nome da pessoa que dirige o tram, ela não me erra o caminho, gente. Eu cheguei 15 minutos atrasada no trabalho. Porque ela fez, tipo, ela errou o caminho que era pro tram seguir e ela não conseguiu mais voltar. Daí chegou num certo ponto, ela mandou todo mundo descer e pegar outro tram. E no fim das contas eu cheguei atrasada no trabalho. E aí fiquei mais pistola ainda. Aí falei, tipo, tá, isso é pra eu parar de reclamar. Porque não é nada demais, eu só vou trocar de lugar de trabalhar, né? Não vou trabalhar mais sozinha, vou trabalhar no restaurante, mas não é nada demais. Então vamos parar de reclamar, porque senão vai continuar traindo coisas ruins e não é isso que eu quero. Eu tô bem feliz que eu vou entrar de férias daqui a pouquinho já, faltam mais 2 dias de trabalho só. Resumo da história. Vou parar de trabalhar sozinha, vou começar a trabalhar no restaurante. Não queria, mas vou ter que ir, não tem o que fazer. Eles já disseram que vai ser isso e vai ser isso. E aí, depois, mais pra frente, eu vou ver o que vai acontecer. Eles vão reabrir o takeaway a princípio só pro verão, porque realmente quando faz dinheiro ali, essa parte aberta, né, pra rua, é no verão, no inverno, o movimento é bem fraco. Então eu até entendo, mas eu não queria. Mas eu entendo. E fora isso, a vida tá normal por aqui, né? Tudo normal, trabalhando, indo pra academia. Inclusive, acabei de chegar do trabalho e tô indo agora pra academia. Vou só trocar de roupa, né, que eu acabei de chegar. Então vou trocar de roupa, vou tomar meu pré-treino e vou ir pra academia. E aí vou levar vocês. Eu espero que não esteja tão cheia, daí eu consigo gravar um pouquinho melhor dentro da academia. E depois, quando eu voltar, eu vou ver o que eu vou fazer. A princípio eu vou fazer pão de queijo, que o Caio me pediu, me mandou mensagem me pedindo. Então, a princípio eu vou fazer um pão de queijo quando voltar da academia pra gente comer. Mas de qualquer forma tem marmita pronta para nossa janta. E vamos ver o que mais que vai acontecer. Eu precisava trocar sopas de cama pra organizar as coisas. A outra coisa que aconteceu esse mês ainda, né? A pessoa que faz faxina aqui em casa é pra ele vir na última quarta-feira do mês. Só que daí a última quarta-feira do mês cai semana que vem no dia 25, né? Que é Natal. E obviamente ele não ia vir aqui. Mas ao invés de ele adiantar as coisas, tipo, sei lá, tentar vir antes, não. Ele me avisou que ele só vai vir aqui fazer faxina no dia 8 de janeiro. Ou seja, vou fazer faxina pesada em casa agora pro fim do ano. Então, eu não sei se esse final de semana que eu vou fazer ou se eu vou fazer terça-feira, segunda ou terça-feira, logo antes do Natal.
mas eu vou ter que fazer uma faxina pesada aqui no apartamento. Por enquanto eu vou... Hoje provavelmente eu vou dar só uma tapeadinha em algumas coisas que estão, tipo, meio sujinhas, mas... Assim, só coisa do dia a dia mesmo, não vai ser faxina. Mas eu tô querendo lavar as roupas de cama já hoje, porque vai chegar final de semana e tem roupa pra lavar, roupa do trabalho, não sei o que, não sei o que. Então, vou fazer isso, eu acho que daqui a pouco, assim que eu chegar da academia. Mas agora, deixa eu lá tomar meu pré-treino, que, na verdade, deixa eu ir trocar de roupa e tomar meu pré-treino, que eu ainda tenho que fazer um treininho de perna hoje. Já troquei de roupa ali rapidinho, agora eu vou pegar o meu pré-treino. Já mostrei no outro vídeo, né, eu acho, que eu tô tomando esse do mercado mesmo. Eu confesso que eu não tô achando, assim, muita diferença. Talvez porque eu já tome bastante cafeína durante o dia, que eu não acho ele tão forte, mas tem alguns pré-treinos que te dão, tipo, uma energia extrema e também eles geralmente dão, tipo, comichão, coisa assim. Eu não sei qual é o que tem na composição que dá essas comichão, mas que parece que te dá ainda mais adrenalina, sei lá como é que fala. Mas esse daqui diz que tem, tipo, a cafeína, obviamente, mas tem também vitamina B6 e B12 na composição. Então, tô tomando esse por enquanto. Ele é bem gostosinho ainda. Ele tem um gostinho de laranja. Parece aquele suco... Sabe aquele suco, tipo, bem baratinho no Brasil de laranja? Que tem? É mais ou menos esse gosto que tem o negócio. Então, é bebível. Não é, nossa, uma delícia, mas é bem bebível. A cor dele parece uma bebida de Chernobyl, mas... Enfim, terminar aqui rapidinho e partiu a academia. Tô saindo de casa agora e eu esqueci de comentar com vocês. E mais uma coisa que tá influenciando muito no meu dia a dia, na minha energia, é que hoje já faz 10 dias que a gente tava sem nenhum raiozinho de sol. Ficou 10 dias com o tempo completamente fechado. E aí, se vocês forem olhar agora, não sei se tá dando pra ver aí na câmera, mas abriu um pouquinho mais o céu, tá um céu mais azul. Claro, tá escurecendo agora, mas saiu um pouco das nuvens hoje, então talvez amanhã a gente tenha um pouquinho de raio de sol aí aparecendo. Mas faz 10 dias que a gente não via sol por aqui. Tava muito nublado, tipo, muito cinza mesmo. E pelo que saiu nas reportagens aqui, fazia mais de 30 anos que não acontecia isso, de ter 10 dias seguidos sem sol, sem nada de sol. Então, meus queridos, isso influencia muito na energia. E se tu tá aqui na Holanda, se tu tá vindo pra cá, não esquece de suplementar a tua vitamina D, porque olha, é muito essencial por aqui. Acho que talvez desse lado aqui dê pra ver um pouco melhor, que tá sem nuvem um pouco o céu. Mas, tipo, tá bastante frio ainda. Tá ventando bastante nos últimos dias. Tipo, hoje tá fazendo 6 graus por aí, mas a sensação térmica tá de -1, porque tá ventando muito. E como eu tava doente nos últimos dias, então vocês podem ver que eu tô cheia de casaco. Porque eu não quero ficar doente, eu tô entrando de férias daqui a pouquinho. A gente tá querendo dar uma passeada nas férias. Se acontecer, eu mostro pra vocês pra onde a gente vai ir. Mas eu tô aproveitando pra me agasalhar bastante agora, então. Tô de cachecol, tô com uma blusa de lã e tô com a minha capa de chuva, porque também tá marcando chuva pra mais tarde. Bora lá caminhar um pouquinho até a academia, que tá frio pra caramba. E fazer um treininho rapidinho e depois voltar pra casa pra ver se a gente vai fazer pão de queijo, se a gente vai só jantar, o que a gente vai fazer. E se eu vou estar com disposição pra fazer as coisas de casa que eu teria que fazer hoje. Eu já deixei minhas coisas no armário, mas deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês o vestiário aqui dessa academia. Olha, tem tudo isso aqui de armário aqui. Tem espelho, né? Obviamente, espelho na academia sempre. E aí pra cá, aqui tem as pias e aqui tem, tipo, banheiros e chuveiros ali no fundo. Daí. Aqui tem, tipo, chuveiro também.
Mas é isso. Esse é o vestiário aqui da academia. E a outra lá que eu ia, a outra academia, aquela só de mulher, o vestiário é bem maior. Tipo, tem bem mais coisa, bem mais lugares, tipo, pra troca de roupa. E mais banheiros, mais duchas também. Mas é só uma academia de mulher, né? Então, tipo, aqui tem que dividir, porque aqui essa parte é feminina e aí ali do lado é o masculino. Mas chega de enrolação e bora treinar. Treino concluído com sucesso. Fiz ali um aquecimento rapidinho, com um pouquinho de mobilidade. Eu ainda tô aprendendo a fazer alguns exercícios. Então, tô aí tentando, né, fazendo todo dia um pouquinho. Todo dia, no caso, que eu tenho treino de perna, né. E aí, mobilidade superior para os dias de superior. E fiz um treininho de 45 minutos. Não foi muito, mas é o suficiente, porque eu tô tentando treinar 6 vezes na semana. Então, um treino de 45 minutos, 3 vezes na semana eu faço perna, 3 vezes eu faço superior. Então é bastante coisa. E agora eu tô indo pra casa pra tomar um banho e depois fazer pão de queijo. Vou ver se tem tudo em casa pra fazer pão de queijo. E aí já vou aproveitar pra ensinar vocês também o pão de queijo mais fácil do mundo. Ai, mas bora lá, que tá frio na rua. E aí é nessa hora que eu fico gripada, entendeu? Porque eu saí da academia suando. Eu tava treinando de manga curta. E aí, como vocês viram, bota toda a casacada por cima de novo pra conseguir sair e não pegar tanto frio. Que tá bem frio hoje. Então, como eu falei pra vocês, a temperatura não tá tão baixa, mas como tá ventando, a sensação térmica tá bem baixa, tá de -1 grau. E aí, agora só chegar em casa, dentro de casa tá quentinho também. E aí fazer minhas coisas por lá. Cheguei aqui em casa agora da academia e vou começar a fazer o nosso pão de queijo e vou aproveitar para mostrar pra vocês como é que a gente faz. Aqui eu separei uma vasilha de vidro que eu consigo bater depois, porque eu bato ele no mixer depois no final. Então eu normalmente boto nessa vasilha aqui que a gente tem de vidro mesmo, mas pode botar onde tu quiser, onde couber. Dá até pra fazer no liquidificador também, ou naquele multiprocessador, sabe, que tem. Dá pra fazer também, mas como eu não tenho, eu vou fazer com o mixer. Queijo já foi pro forno e ele vai ficar por 20 minutos ali assando. É bem rapidinho, como vocês viram, a receita é super fácil. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado a receita também bem certinho pra vocês, né, caso vocês queiram aí fazer em casa. Mas os pães de queijo, eles são muito fáceis de fazer dessa forma aí que eu faço. Que daí tu pode fazer assim rapidinho, quer tomar aquele café da tarde diferente, faz rapidinho em casa
e rapidinho tá pronto, vem aquela visita inesperada, sabe? Que tu não tem nada em casa pra fazer. Provavelmente tu vai ter todos os ingredientes pra fazer eles em casa, então é super fácil. Mas agora eu vou só esperar ficar pronto. Como vocês viram ali, eu botei na metade, eu botei orégano além do queijo, né, o adicional ali. E a outra metade não, porque geralmente o Cauê gosta de comer eles salgado com salame ou com fouet ou alguma coisa assim. E eu prefiro doce, né? Eu sou a louca do doce, então eu gosto de comer ele com doce de leite. Inclusive, comprei um projeto de doce de leite no mercado. Ele não é igual ao nosso doce de leite do Brasil, mas dá pra enganar a vontade aí de comer, principalmente quando tu coloca junto com alguma coisa, que nem o pão de queijo, que o próprio pão de queijo já tem sabor, então o doce de leite ele vai ficar misturado ali, não vai ficar sentindo 100% só o gosto do doce de leite. Então dá pra enganar bastante. Mas aí eu vou esperar aqui e mostro pra vocês também como é que eles vão ficar os pães de queijo e também qual que é o doce de leite que eu comprei aqui no mercado na Holanda. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu acabei de fazer. Eu fui fazer os pães de queijo e eu coloquei o forno pra esquentar. Só que essa foi a primeira e única vez que eu não conferi o forno dentro antes de ligar ele pra esquentar. E aí o nosso forno aqui também é micro-ondas, né? Tudo junto. E olha o que eu fiz. Eu apenas destruí a tampa do micro-ondas. Tô rindo pra não chorar, porque agora eu vou ter que gastar pra comprar outra. Ainda bem que essas coisinhas são baratinhas, mas de qualquer forma, gente, que ódio que eu tô. Então, um cheiro de plástico aqui, só que eu não vi. Eu só fui ver quando eu abri o forno que eu ia colocar os pães de queijo. E eu abri o forno e senti o cheiro de plástico queimado. Enfim, esse foi o resultado da desatenção da pessoa que quer fazer, da pessoa que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e tá gravando vídeo e gravando receita. Então, tá tudo certo, né? Acontece nas melhores famílias. Agora eu vou esperar os pães de queijo terminar. Os pães de queijo, como vocês viram, eles não ficaram tão bons quanto normalmente ficam, que eu acho que eu abusei no queijo, aquele queijo que eu botei depois. Eu acho que a massa ficou muito pesada e acabou não ficando tão crocante, tão bolinha, que eles normalmente ficam bem grandes. Mas eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o doce de leite que eu comprei no mercado. Ele vem de Norbert Heijn, é bem baratinho. Mas também tem doce de leite nos mercadinhos brasileiros, né? Então, fica aí a critério de vocês. Quem tiver perto de um mercadinho brasileiro, compra o normal. Quem não tiver, tem essa opção aí também. Mas agora eu vou comer, porque eu tô louca pra comer um pão de queijo com doce de leite. Ai, gente, a barriga pesou de comer os pães de queijo. Eu aproveitei pra vir aqui no quarto agora separar minhas roupas pra trabalhar amanhã, né, meu uniforme. E aí, vou tomar um banho agora e já vou deitar. Vou aproveitar que eu tô cansada e que a gente comeu cedo. A gente acabou comendo só os pães de queijo, não vou nem jantar nem nada. Essa vai ser minha janta. E agora eu vou tomar um banho, vou aproveitar pra descansar, porque amanhã tem mais trabalho. Antes das 6 eu tô de pé. Então, sempre que dá, sempre que a gente janta um pouco mais cedo, a gente aproveita pra dormir mais cedo também, pra descansar melhor. Mas por hoje era isso. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia, né? Foi rapidinho, mas deu pra mostrar. E que vocês tenham gostado também de ver a receita de pão de queijo. Ela é super fácil. Se vocês fizerem em casa, não esquece de me marcar ou de me mandar lá no Instagram, pra eu saber se vocês gostaram ou não e se vocês acharam fácil também, porque aqui em casa tá maior sucesso. Inclusive, esses tempos a gente fez e eu levei ali pros nossos vizinhos, que são brasileiros também, e eles adoraram essa receita de pão de queijo. Hoje não deu tão certo, né, mas é que eu sempre reclamo quando as nossas mães fazem coisas, fazem receitas sem ter tudo em casa, e hoje eu fiz dessas, eu fiz a receita sem ter tudo em casa, então acabou não dando 100% certo, mas ainda assim tava bem gostoso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu ainda não é inscrito no canal, não esquece de te inscrever aqui no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!